Fala, Legião do Hashi. Legião X, claro, né, pessoal? Do Projeto X que multiplica suas chances de aprovação. Sou o Thiago Feitosa. Hoje, vou te dar uma dica da aula de hoje, ó. Olha a dica, qual é a dica? Sashimi, irmão. Hot Philadelphia, né? Molho teriyaki, coisas deliciosas. Hoje eu tô sozinho aqui, carreira solo, por quê? Quem é competente, dá aula sozinho, negócio de duplinha. Pô, eu tô aqui, meu irmão, pra multiplicar suas chances de aprovação e falar sobre o Japão. Mas estão dizendo que tem uns espiões aí, né? Tem uns espiões rondando o Projeto X, pessoal querendo saber nossas novidades. Tô ficando... Ih, meu Deus! Sai! Que isso? Que isso? Que isso? Achando que é, rapaz. Que isso, gente? Tem ninja do Projeto X, que parada doida, compadre. Qual é ninja? Galera, muito prazer. Sou o Ninja Feitosa. Meu irmão, tem coisas que só acontecem no Projeto X. Cara, achou que ia ficar fora dessa, né? Vim diretamente de Hokkaido. Para ajudar você. Realmente eu faço parte dessa sociedade secreta. Não sei nem se vocês estão conseguindo me ouvir direito. Você tá tipo aquela voz de criança abandonada, sabe? Não, tu tá tipo... pessoal que como é que é? Proteção pra testemunha, né? Não sei. Será que a galera tá vendo? Deve estar, né? Daqui a pouco. Vocês estão reconhecendo, gente, quem é? Quer mostrar pra eles quem é, Arcanjo? Gente. Que bonito, moleque. Tem como não, né? Cuidado com o microfone. Meu busto tá suando até. Pode tirar? Deixa tirar, já fizemos nossa performance, né, pessoal? Mas vou ficar parecendo a menor abandonada agora, né? Bom assim, viu, Raul? Mas enfim, vamos lá. G de 17 anos, né? Meu nome é G. Meu nome é G. Meu nome é G. Eu tava lá com aqueles caras. Enfim, vamos fazer vacilo, sacanagem, olha só, gente. Estamos aqui caracterizados para falar do Japão hoje no X pelo Mundo. Muito importante esse momento para a gente compreender a ascensão desse grande império, né? Dessa grande república que começou com o império aí ao longo da história. Vamos começar com um histórico básico, Thiago? Arcanjo, vamos lá. Passo pro lado de cá, vamos trocar posição. Vamos inverter, troca-troca. Um histórico inicial, rápido, esse negócio tranquilo, só pra gente entender como de fato eles chegaram aonde chegaram, né? Fala-se muito hoje do Japão como uma grande potência, né? Sim. Que estabelece padrões de produção aí bem invejáveis. Vamos tentar entender como isso ocorreu. Galera, olha só. A chamada dinastia ou clã dos Yamato passam a ocupar a região ali, né? Uma espécie de península, me corrija se eu estou correto. Yamato! Os Yamato passam a ocupar a partir do século IV, ali, anos 300 e pouquinho. É o momento que você percebe ali a unificação daquelas regiões. Porque até então, gente, aquela área ali daquela península japonesa era ocupada desde 10 mil, algo em torno de 8, 10 mil anos antes de Cristo. É ocupada por, na verdade, clãs descentralizados. Sim. A família Yamato passa a centralizar decisões, né, centralizando totalmente na sua figura. Uma administração mais, vamos dizer, monárquica, apesar de não ser exatamente... Essa história que o Japão ele era um país feudal, isso é meio... Não nesse período. Sim. O feudalismo japonês, Thiago, ele começa a aparecer a partir da ascensão dos chamados shoguns. O shogunato, muito importante aqui. E é a parte que os mangás, né, os HQs aí dos japoneses gostam mais de retratar nas suas histórias, né? O período do shogunato, a partir mais ou menos aí do século XI, século XII. É o momento que você percebe a ascensão do shogun. O shogun, gente, ele nada mais é do que um aristocrata militar. Ele é uma liderança militarizada, ligada a uma questão aí de resistência bélica, que minimiza a atuação dos Yamato e, na verdade, começa a estabelecer o chamado feudalismo japonês. Sim. Então, o período feudal japonês se inicia a partir desse chamado shogunato. Óbvio que o feudalismo no Japão, gente, ele é bem diferente do feudalismo europeu. A gente não pode dizer que é exatamente a mesma coisa. Mas a questão da descentralização é importante. Porque cada shogun, ou seja, cada líder militarizado vai mandar na sua região, tendo uma influência muito grande aí na população local. É interessante perceber que nós chamamos o shogun de samurai. A figura do samurai nada mais é do que o shogun. Eu achava que o samurai era um cara que trabalhava para o shogun, não. O shogun, ele na verdade é um funcionário do imperador. Porque você já tem imperadores nesse período. Você então naquele filme Último Samurai, o Katsumoto, ele era... Perfeitamente. O shogun. Moleque. O Último Samurai, que é um filme inclusive muito legal, apesar de ter ali umas causadas hollywoodianas. Né? Tom Cruise herói, né? Pois é. O cara aprende karatê em 2 meses. O maluco ali já mete porra em geral, mas enfim, normal.
coisas de Hollywood. Mas esse filme ele retrata exatamente a transição desse regime de shogunato, ou seja, do regime dos samurais, esses líderes mais ligados às áreas rurais, né, mais ligadas ao interior, a transição dessa época para o chamado período da Era Meiji, ou Era Meiji, que se estabelece no século XIX. O que acontece aqui? Você começa a ter uma transição do regime de samurais para um regime centralizado na figura do imperador, que os japoneses chamavam na questão de Mikado, regime de Mikado. E a influência que o imperador sofre dos Estados Unidos nessa época é muito grande, galera. Século XIX. Estamos falando do imperialismo, um período de ascensão dos impérios. A gente percebe aqui, né, a Conferência de Berlim, que vai dividir a África, né, a partir do continente africano, e o imperialismo também na região da Ásia, na China, na região ali da Indochina posteriormente, e também no Japão. A influência norte-americana nos portos japoneses vai fazer com que esses imperadores, o regime de Mikado, acabem de alguma maneira sendo intoxicado, né, pelo capitalismo norte-americano, e você tem um extremo combate ao regime rural dos shoguns, dos samurais. Que era a essência do imperialismo, né, Gabriel? A questão de você travestir, né, essa parceria, né? Na verdade, você traveste uma ocupação, né, um domínio, com a ideia de levar desenvolvimento, levar crescimento econômico, né? Importante frisar, o Gabriel falou aqui da questão, né, do feudalismo, da agricultura, lembrando que a agricultura ela é sempre, né, uma lógica no Japão devido aos solos extremamente férteis, né, gerados ali pelos resíduos vulcânicos, né, gente? Temos que lembrar que o Japão é um arquipélago com mais de 6.200 ilhas, né? Que o ninja, você vê que ele sumiu, né, gente? É estranho, parece Mortal Kombat. Lembra que tinha um ninja misterioso que aparecia do nada. O Projeto X está se modernizando. Fizemos um acordo com a Capcom, né, com a Konami, né? Estamos aí introduzindo essas novas tecnologias. Então é legal frisar essa questão, né? A questão da ruralidade, a questão da agricultura, a questão do espaço em escassez que gerava disputa, né, gente? Talvez aí, posso estar chutando, Gabriel pode me corrigir, a questão da militarização das lideranças, porque a disputa pelo espaço, sem dúvida alguma, era uma realidade, né? Se na Europa era assim, quem dirá no Japão, que é insular. Uma coisa que eu queria frisar, e apareceu o ninja de novo, devemos lembrar, pessoal, que o Japão, por ser um país insular, ou seja, uma ilha, né, ou conjunto de ilhas, ele vai ter características bem diferentes da Ásia continental, inclusive não sendo muito bem aceito pelos asiáticos continentais, como a gente vai falar daqui a pouquinho, o Gabriel também vai entrar nesse mérito aí, é legal a gente aprofundar, né? Mas volta aí, Biel, na questão da Era Meiji. Essa questão da agricultura que você citou é bacana, porque já no período aqui do clã Yamato, você tem o cultivo do arroz, já nessa época. Ah, aqui, ó. Isso, ó, né? Ó. Pegando arroz. O Gohan, mestre. E a mosca pegando também com hashi, porque o Sr. Miyagi no Karate Kid fez isso. Ele Logo fez. é possível. Por quê? Se os filmes falam que é verdade, só pode ser verdade. Porque Hollywood não mente. E Karate Kid é sinistro, que o moleque é um otário, ele aprende pintando muros, pintando, ó, a mãozinha. I am a man who will fight for you. Aí no final ele pega e faz o golpe do carcará e manda... Cara, isso é cultura nos 80. Quem nunca viu isso tem que assistir. Né? E quase caiu o meu hashi e eu também, né? Você sabia, mestre, que os japoneses chamam o arroz de Gohan? Gohan. Que isso? Do Dragon Ball Z? Gohan. Ou seja, Dragon Ball Z, o filho do Goku é arroz. Arroz, é isso, é uma muito comum. Ele não pega ninguém, ele só acompanha. Enfim, vamos aqui. Vamos lá. Era Meiji, galera. Olha só. O papo de arroz é o seguinte. Esse é o momento em que a grande influência norte-americana naquela região vai se fazer presente. Os samurais vão perder poder, entenda isso, né? Os samurais vão ser cada vez mais minimizados e você percebe isso no Último Samurai, né? Um filme realmente muito interessante nessa questão. Como esse regime dos shoguns vai ser combatido pelas tropas inglesas e norte-americanas. E esses imperadores, a partir daquele momento, passam a ter cada vez mais força. A Era Meiji, gente, significa realmente o fortalecimento desse regime do Mikado e um momento de intensa industrialização. Não é à toa, galera, que o Japão, a partir do século XIX, ele se torna uma grande potência imperialista na região asiática. Muitos historiadores vão até falar de uma doutrina Monroe japonesa, sabia, mestre? Exatamente no sentido que o Japão vai levar a sua influência política para outras regiões. O Japão tinha grandes intenções de conquista, por exemplo, na região... Eu tô tipo, sabe que eu tô igual? Eu tô tipo aquela janelinha chata do celular que fica
Facebook Messenger. Obrigado, Mark Zuckerberg. Eu queria deixar o meu recado para você. É muito legal estar digitando no WhatsApp outra coisa e aparecer a janela quando alguém te manda mensagem no Facebook. É muito legal. Aí você vai assim e clica na tela. Pop! Aí aparece, né? Vale obrigado. Agora. Valeu, Zuki. Isso é coisa de japonês também. É, com certeza. É nesse momento que o Japão ele se torna uma grande potência imperialista lá na Ásia. Ele influencia, por exemplo, a região da Manchúria, você pode comentar, né? Sim. Entra em guerra com a Rússia, entra em guerra com a China, entra em guerra, né, com aquelas micro-regiões da Ásia. Isso se dá dentro desse contexto da Revolução Meiji, da Era dos Imperadores, da Era do Mikado. Aproveitando que o Bel puxou esse gancho, né, a gente lembrar que o Japão, né, pessoal, ele fica numa zona de convergência de placas tectônicas. Ali você tem a placa do Pacífico, a placa eurasiática e a placa das Filipinas, todas elas em constante atrito, o que provoca constantemente maremotos, terremotos. Tanto que você vê, né, pessoal, seriado japonês, filme japonês, o monstro sempre vem de onde? Ou é da montanha ou vem do mar, né? Por quê? Porque no caso, né, são os dois grandes vilões, vamos dizer assim, da história. O ninja de novo vai aparecendo, né, que você percebe, né, a ideia do vulcanismo como um elemento natural, às vezes agressivo, né, para a sociedade japonesa, se bem que a sociedade é cada vez mais acostumada com esse processo, a gente vai falar depois de Fukushima, e o maremoto, né, esses tsunamis, né, gente? Lembrando que maremoto e tsunami é a mesma coisa. Tem aluno que acha que tsunami é um maremoto mais forte. Não, é a mesmíssima coisa. E no caso, o Japão ele vai ter necessidade de se lançar para o exterior para buscar riquezas naturais. É aí que a Manchúria, regiãozinha ali que pega uma espécie de bracinho da China, né? Tivemos várias aulas de China aqui no Projeto X, você escolhe uma delas e assiste, que a gente fala muito sobre essas questões. E lá você tem riquezas naturais expressivas, como ferro, carvão, manganês, né? Vários recursos usados pela China. A Coreia, pessoal, é um país que também não vai gostar muito do japonês, porque a Coreia fica ligada à Manchúria. É uma penínsulazinha ali interligada à China e vai ser invadida também pelos japoneses, né? Não vão ser muito amados, né, pelos asiáticos continentais, né, Gabriel? Chinês com japonês. Jamais, gente, nunca façam isso. Se chamar um chinês de coreano, ele fica menos triste. Agora, se chamar de japonês, é fight na certa, e o cara vai puxar a katana pra você, né? E o outro vai puxar o chako. E aí é guerra, né, gente? Que é Jaspion versus Bruce Lee. E eu não sei quem vai vencer. Bom, continuando aqui então, pessoal. Vai falar mais alguma coisa sobre a Era Meiji? Posso entrar, mestre, com todo carinho? Com certeza. Gostaria de entrar. Bom, tendo autorização para entrar, entrei. Galera, Era Meiji, como você preferir, é uma questão bastante interessante, importante, para você compreender o desenvolvimento econômico do Japão. Gente, Era Meiji, ela vai estabelecer a entrada de recursos internacionais que vão criar no Japão os clãs familiares empresariais chamados de Zaibatsus. Os Zaibatsus. Os Zaibatsus, pessoal, eles são associações entre famílias que vão, na verdade, transferir seu capital, transferir sua estrutura, sua riqueza para a industrialização. É aí que a gente percebe que o Japão começa verdadeiramente a produzir uma produção que vai atender o mercado interno no primeiro momento, vai atender o mercado externo também, lembrando que é uma tradição asiática a ideia de plataforma de exportação. Isso vai gerar um crescimento, né, um volume no PIB japonês muito significativo, que, claro, né, pessoal, vai fazer que, assim como o Naldo, né, gente, o Japão sempre queira mais, né? E querendo mais, isso gera uma expansão para a Ásia, isso gera uma série de inimizades que vão, inclusive, né, se revelar ao longo do século XX, né? Lembremos, o Japão vai entrar na Segunda Guerra Mundial com o intuito de se tornar a potência hegemônica no Pacífico, né? Ou seja, o eixo, né, do Hitler vai prometer isso para o Japão. Entre comigo que eu vou dar a você o Pacífico, né? Claro, se o mundo fosse um tabuleiro de War, as coisas poderiam ter dado certo, mas não foi bem assim que a história aconteceu. Vamos lá, Legião X. E agora? Isso! Agora, não,
linguagem mais moderna, né? É uma linguagem do século XXI, né, mestre? Um negócio mais Playson, negócio mais de ousadia e alegria, né? Negócio de conseguir de ver, ele te dá uma ideia. Quando ele chega e me seguir, qual é? Aí já corta a cabeça, né? E dá ideia na mulherzinha. Pega o yakisoba assim, já puxa um cigarro de menta. Porque tu curte peixe, né? Porra aí. Não, vamos lá. Então vamos lá. Olha só. Galera, fizemos essa gloriosa linha do tempo aqui para você perceber o século XX, como o Japão se comportou nesse momento muito importante aí. Vamos lá. A partir aqui do finalzinho do século XIX, você percebe a chamada Primeira Guerra Sino-Japonesa, ou seja, um dos primeiros conflitos entre China e Japão em ordem mundial, 1894 e 1895. Tá aqui, ó, no iniciozinho da nossa linha do tempo. Essa chamada Primeira Guerra Sino-Japonesa mostrou, na verdade, os interesses do Japão sobre algumas regiões que estavam sob influência da China. Naquele contexto, a própria região da Coreia. Coreia, gente, um antigo império também que foi muito disputado ali naquela região entre chineses e japoneses dos impérios anteriores, desde o regime do shogunato. A partir do momento que você percebe o esfacelamento da ordem feudal no Japão, com os shoguns, né, que acabam sendo expulsos daquelas regiões, e a gente citou lá o último samurai como exemplo. E a ordem da era Meiji, né, do Mikado, o capitalismo japonês ascendendo cada vez mais a partir da influência norte-americana, os interesses militares do Japão se fazem presentes nessas regiões. O Japão acaba tendo uma vitória interessante na Primeira Guerra Sino-Japonesa e mostra sua influência sobre as regiões ali da Coreia, que se amplia a partir de 1910 aí, após a chamada Guerra Russo-Japonesa. O Japão se envolve numa guerra com a Rússia também, em 1905. O Japão tentando se afirmar mesmo como Exatamente, potência, né? tentando se afirmar como potência naquela região. Isso, né? E é bacana perceber que a própria Guerra Russo-Japonesa, que se faz aqui um pouquinho antes da anexação da Manchúria, se faz em 1905, ela mostrou também a decadência do regime russo, do regime do Czar, do Nicolau II, que acaba perdendo para o Japão de maneira muito humilhante, o que acaba originando o chamado ensaio geral da Revolução Russa, o momento lá da revolta do Coraçado Potemkin e do Domingo Sangrento. Então você percebe que a Rússia, de um lado, entrando numa crise cada vez maior e o Japão pegando uma ascendente no momento de ascensão dos interesses japoneses. É na chamada Segunda Guerra Sino-Japonesa, já na década de 30, que você percebe que o início da Segunda Guerra Mundial se dá para o Japão. É bacana perceber que a cronologia da Segunda Guerra Mundial tradicional, ela vai de 39 a 45. Sim. Mas para os japoneses, não. Para os japoneses, a Segunda Guerra começou bem antes. Já começa no início da década de 30. A guerra deles era essa, né? Exatamente. O conflito mundial para o Japão é outro, né? O que interessa do ponto de vista imperialista para o Japão é uma outra região. E nada mais justo, né? Porque quando a Europa começa a guerra, que a guerra mundial começa? Não, peraí. Exatamente. Você já tinha, né, um conflito internacional que já fazia parte do contexto, né, do eixo, né? O Japão já alinhado com a Alemanha, né? Então Sim. a lógica já era essa. Já é uma lógica mundial para eles, né? Sim. Você percebe a ascensão de Hitler na Alemanha em 33, Mussolini já havia chegado na Itália ao poder em 22. Você percebe a Espanha também tem uma ascensão de Francisco Franco em 36, lá com a Guerra Civil Espanhola. E o general Hirohito, ao lado, né, de Hideki Tojo, o primeiro-ministro do Japão nesse momento, vão flertar com o eixo, formando, na verdade, o chamado Pacto Anticominterne, na década de 30, né? O chamado eixo Roma-Berlim-Tóquio, que a gente brinca e fala de eixo Roberto. Roberto. Roma, Berlim, Tóquio. Esse eixo Roma, Berlim, Tóquio, gente, mostrava, na verdade, a união dessas três grandes potências de orientação mais totalitária, né? Hitler em Berlim, Mussolini em Roma e o próprio Hirohito em Tóquio. Então, gente, o Japão entra ao lado dos nazifascistas nessa guerra, obviamente porque os interesses japoneses de expansão territorial e de fundamentação dos seus interesses e das suas questões geopolíticas na Ásia iam ao encontro das intenções de Hitler também de se expandir. O expansionismo do Terceiro Reich, de alguma maneira, era simpático ao expansionismo japonês. Você pode perceber que até nesse momento aqui, entre 37 e 45, onde você tem uma guerra muito intensa entre japoneses e chineses, você percebe o Holocausto japonês. Não, sem dúvida. Né? Um filme incrível que fala disso, Império do Sol, né? Um filme de Segunda Guerra meio renegado, né? Mas que fala muito bem dessa questão do Holocausto asiático, como realmente o Japão parte para uma política de expansão, e não é à toa que os historiadores vão falar de uma doutrina Monroe japonesa, como a gente viu antes, né? Então a Segunda Guerra é um momento de ascensão desses interesses.
Porém, com a entrada dos Estados Unidos lá em 42, de 41 para 42, né, e o americano entra exatamente pela intenção japonesa, o ataque dos kamikaze lá em Pearl Harbor, os kamikaze que seriam esse esquadrão especial, né, da aeronáutica japonesa, os filhos do vento, deuses do vento, que utilizavam seus próprios aviões como explosivos aí para destruir o inimigo. Desesperado, né, Gabriel? Na verdade, não é nenhuma medida desesperada. Muitos alunos têm essa visão, é engraçado isso. Na verdade, não. O próprio soldado japonês, ele coloca o seu corpo... Ele coloca o seu corpo a serviço do Império. Isso não é nenhuma questão de desespero. É uma honra pro kamikaze poder fazer parte dessa liga, né? Poder fazer parte desse esquadrão, doando o seu espírito, a sua honra, o seu futuro em prol de um ideal imperial japonês. A cultura samurai, de certa forma, não morre. É, o harakiri. É uma coisa legal que eu acabo percebendo em relação a isso, né? Metendo meu dedo na história, olha quem sou eu. Que a gente percebe que os momentos capitalistas, né? Eles sempre geram eclosões, né? Você pega uma galera que se unifica ali em 1870, né? A Itália, a Alemanha. Sim. Aí você tem o Japão que também no final do século XIX está se consolidando como potência industrial. E meio que eles começam a furar o olho, né? Furar o espaço de potências tradicionais que já estavam consolidadas. Ou seja, podemos dizer que é um confronto entre a galera da segunda revolução com a da primeira revolução. Sim, né? basicamente. E se a gente for fazer uma observação, está acontecendo uma coisa muito parecida hoje em dia, né? O declínio estadunidense, o declínio europeu, né? Não que eles vão se transformar em nada, né? As pessoas acham que declínio é o fim, não. Mas uma descida de um patamar mais alto e a ascensão de novos grupos, né? Se eles vão entrar em choque ou não, tomara que não, né? Até porque não vai sobrar muita coisa. Mas você percebe, né? Agora, a Rússia e a China ascendendo, né? A Rússia já foi uma potência do passado, mas tem que lembrar que a Rússia foi desconstruída, né? E foi transformada agora numa nova lógica. Então, é legal a gente ter essas aulas, esses momentos, para a gente conseguir fazer essa ponte entre o passado e o momento atual. A nossa história é muito eurocêntrica e ocidental, né? Quando a gente joga para a lógica oriental, é um outro tipo de história, até uma outra cronologia, uma outra datação. Mas no caso do Japão, é muito interessante perceber o Japão inserido na lógica do capitalismo global nesse momento, né? Desse capitalismo monopolista, que está caminhando aqui, né, para um capitalismo financeiro também, né, a partir ali da década de 30, 40. Então, o Japão ele realmente faz parte dessa lógica. É uma potência tida como potência tardia, porque se unificou posteriormente, né, só depois do regime dos shoguns. Na verdade, o Japão ele passa por processos de centralização e descentralização muitas vezes na sua história. Desde a Idade Média, que o Japão fica centralizando-se e descentralizando-se. Isso é uma marca, né, desse contexto. Mas, a partir desse momento de centralização no Mikado, ele vai entrar nessa lógica mais autoritária, mais militarista, até mesmo dialogando com uma ideia de raça pura japonesa, já que eles têm um império formado há mais tempo do que os demais. Você tem ali um contexto de revoltas entre japoneses e mongóis, no final ali do século 17, 18, a Mongólia como um império que também tem mais influência russa do que influência japonesa, né? Não é à toa que o russo ele se coloca como eslavo, mas é um eslavo que tem ascendência mongol, não é à toa que você tem a ideia do bielorrusso, né? Que é o russo branco, mas enfim. Aqui o Japão está entrando nessa lógica. Quando o ataque a Pearl Harbor eclode e os americanos se sentem invadidos, desonrados, humilhados por esse dedinho japonês naquela base no Havaí, a Segunda Guerra toma um rumo um pouco mais diferente, né? Mas, Gabriel, o aluno sempre fica com essa dúvida. Por que diabos o Japão foi meter o bedelho nos Estados Unidos, estabelecendo ali esse poder sob a base, uma morsa Yellow Block, mostrando esse poder lá na base de Pearl Harbor. Qual era o interesse do Japão em invadir uma base aérea norte-americana no Havaí? Galera, mais uma vez, estamos num contexto de imperialismo japonês. Está tentando firmar-se como potência naquela região. E a base de Pearl Harbor estava na cara da região do Pacífico, né, na outra costa norte-americana, muito próxima da região asiática, basicamente. Sim. Então, quando você percebe o ataque japonês àquela base, é um ataque estratégico. O Japão tem o interesse de estabelecer domínio sobre a região das Filipinas, a região da Indonésia, aquelas penínsulas ali, né? Aqueles arquipélagos. Então, você percebe como há uma rixa. Com o americano entrando, né, a chamada contraofensiva dos aliados, fica complicado. E é interessante perceber que o Japão é o último a cair, né? A Alemanha cai primeiro, a Itália e o Japão sofrendo as bombas atômicas na cidade de Hiroshima e na cidade de Nagasaki, né, no final de 45, né, dia 6 de agosto e dia 9 de agosto, mostrando de fato a rendição do Japão e o fim do eixo.
nesse momento, não é porque o Japão sofreu essa imposição tão dolorosa, e a gente discute bem essa questão da bomba atômica no X da questão sobre a Guerra Fria, você percebe como o Japão agora vai entrar no momento realmente de tentativa de se reerguer. Hirohito ainda está no poder e vai ficar no poder como imperador até a sua morte. Sabe quando, Thiago? Hirohito só morre no final dos anos 80, esse camarada. Camarada vai. Sou longevo, né? Mas aí eu acho que essa parte dialoga mais com você, né? Não, eu queria só apontar, o Gabriel estava falando aqui, a gente na geografia fica, né, tentando fazer uma ponte, a aula interdisciplinar é assim, eu estou aqui pensando em algumas coisas, e realmente, né, hoje você tem uma disputa entre Japão e China a respeito de ilhas que estão ali no sul da China, né, entre o sul da China e o sul do Japão, e você percebe que essa lógica ela permanece até hoje, né? A Ásia, principalmente a Ásia insular, onde o Japão está fixado, e temos vários outros países, né? Existe uma disputa territorial e o Japão ele ainda tenta se manter como potência hegemônica, né? O crescimento chinês hoje gera uma situação inversa, né? O Japão, que era a potência dominante, hoje é a potência em declínio, como eu falei, e a China potência em ascensão. Então você percebe essa cíclica histórica, né? Eu lembro da época da faculdade que se falava dos ciclos de Kondratiev, que falava que tinha os picos e os vales, ou seja, a economia seria cíclica. Eu não gosto de pensar na coisa tão engessada assim, porque é querer fazer uma coisa muito mecânica, mas é impressionante como às vezes esses modelos eles se encaixam, né? E aqui o Gabriel apontou o fim da Segunda Guerra Mundial. Temos que lembrar que o pessoal acaba a Segunda Guerra Mundial, já começa o quê? Cold War, né, gente? Guerra Fria. E o Japão, que era inimigo, não podia mais ser inimigo. Olha que situação. Na Segunda Guerra Mundial, os americanos viam os japoneses como uma ameaça, né? Inclusive por Pearl Harbor, como o Gabriel falou. Na Guerra Fria, o Japão era um território de presença de tropas, de influência estadunidense diante da União Soviética. Então, imediatamente você vai ter em ação quem? The Columbus Plan, o Plano Colombo, que é a injeção de capitais. O Gabriel falou em Plano Marshall, né? Ou seja, essa ideia de você... Ele falou doutrina Monroe, né? Eu confundi. Doutrina Monroe. Mas o Plano Colombo, desculpa, é um plano Marshall, né? Igualzinho que foi aplicado na Europa, só que na Ásia, para a reconstrução, principalmente do Japão e da Coreia, né, gente? Sobretudo a parte do sul, que vai ser influenciado pelo capitalismo. Então vai começar aqui o milagre japonês, pessoal. Milagre japonês representa a injeção de capitais, mostra, né, que o Japão ele sabe investir capitais nos setores estratégicos. Aí o japonês ele vai pegar a grana do Plano Colombo e vai investir em educação, infraestrutura, como por exemplo, transporte, infraestrutura portuária, siderurgia, desenvolvimento de pesquisa e tecnologia, ciência. O japonês ele vai se tornar o inventor do conceito da terceira revolução industrial, da revolução técnico-científica e informacional. E investindo de forma tão cirúrgica, ele consegue um crescimento absurdamente elevado, né? O Japão chegou a crescer em determinado momento 17% no ano. E aí, gente, olha só que impressionante. Em 1970, o Japão ele era o terceiro PIB do mundo e quitou sua dívida externa com os Estados Unidos. Pagou. Alguns, né, estudiosos falam que o Japão foi vital para os Estados Unidos durante a Guerra Fria, porque o Japão representava uma competição dentro do próprio mundo capitalista, né? Isso foi salutar para os Estados Unidos, porque ao mesmo tempo que eles tinham disputa geoestratégica e militar com a União Soviética, eles também tinham necessidade de estar investindo, melhorando suas tecnologias para bater de frente com o Japão. E dentro disso tivemos a eclosão do consumismo de produtos eletrônicos, né, pessoal? O Japão, lembremos, em 73, 79 vai tomar um baque por causa dos choques do petróleo, que vão encarecer muito a produção no Japão, mão de obra, os custos, e o Japão começa a descentralizar suas empresas, a mandar suas indústrias para países como Taiwan, Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong, que são localidades que vão se tornar hoje tigres asiáticos. Temos 2 aulas sobre isso aqui no X pelo Mundo. Você volta lá e assiste os tigres e novos tigres. Então aqui, na verdade, a gente está fechando um ciclo, né? É legal você assistir em sequência as aulas. Japão, tigres e novos tigres, para entender bem essa lógica, né? Só um adendo aqui, Thiago, só para galera sacar bem essa cronologia aqui. Entenda, olha o que você acabou de perceber. Você acabou de presenciar um negócio muito fenomênico, né?
O Japão aqui pertencia a um grupo de retração, de oposição à tendência norte-americana, apesar de ter sofrido uma influência estadunidense no século XIX, aqui se coloca contra os interesses por uma questão imperialista. Sim. E, inclusive, na Primeira Guerra Mundial a gente percebeu isso também, né? Como o Japão participou da Primeira Guerra Mundial, apesar de forma tímida, mas participa, né? Agora, a partir desse momento em que ele passa por esse processo de reconstrução, aqui nós estamos num contexto de bipolaridade da Guerra Fria. E o Japão, de alguma maneira, joga do lado capitalista. Cada vez mais, principalmente aqui na década de 70. Né? Você não vê uma aliança japonesa com uma tendência socialista, porque aqui você tem dois problemas. Né? O primeiro, você tem a China como uma grande potência socialista naquela região, principalmente no período de Mao Tse-tung. Então não tem como você se aliar aos chineses. Vocês viram isso na aula de X pelo Mundo da China, com o Zé e o Paulo muito bem. Né? Então já não percebe uma aproximação com essa tendência socialista pela questão chinesa. E também não percebe porque não condiz com o modelo produtivo que o japonês está adotando nesse contexto. Né? O contexto do pós-fordismo, o contexto dessa dinamização financeira e econômica não condiz. Então, realmente, o Japão ele muda realmente de característica como um camaleão da economia, buscando uma adaptação aos novos tempos. E o Japão não se submete, ele não aceita, né? Ou seja, ele sai do shogunato e entra, né, na industrialização com influência americana, busca um crescimento, toma uma pancada, recebe apoio do seu próprio algoz, o que é uma humilhação, né, gente? Ele teve que aceitar a ajuda do cara que o destruiu, mas ao invés de se fazer de boladinho, né, de tristinho, ele pega esse dinheiro, ressentido, ele investe esse capital em setores estratégicos para se tornar verdadeiramente uma potência novamente, né? Reerguer, né? Claro, né, pessoal, que sabemos que os Estados Unidos nunca lidam bem com competição, né? Os Estados Unidos são uma espécie de Kiko do Chaves, né? Eles não sabem muito bem lidar com a criatividade, né, e pensamentos modernos alheios, né? Então ele sempre tem que mostrar que o brinquedo dele é mais caro. E aí você vê que nos anos 90 o Japão vai tomar uma pancada, um forte ataque especulativo chamado de crise japonesa, mas sabemos, como ele teve que se abrir muito para o capital internacional a partir dos anos 70, devido, né, à expansão de suas empresas, né? Suas empresas estavam se tornando multinacionais, transnacionais, ele começa a receber muitos investimentos, capital especulativo, né, gente? Então os americanos eles vão planejar uma forte e agressiva retirada de capitais que faz com que o Japão tenha uma queda e depois essas ações são recompradas por valores bem mais baixos. Isso é uma prática perversa do mercado financeiro, tem quem goste, né? Então a gente percebe que esse cenário deu uma desacelerada no Japão. Mas temos que lembrar, né, gente? O Japão até 2011 vai ser a segunda economia do mundo, sempre respirando no cangote dos Estados Unidos, com uma modernização fantástica da sua estrutura interna, apesar das limitações espaciais que a gente tinha mencionado. Aqui eu vou dar uma sumidinha só para te mostrar. Você percebe, ó, as ilhas japonesas, a ilha de Hokkaido no norte, muito fria, né? Difícil de uma ocupação mais expressiva. A ilha de Honshu, aqui embaixo, né? Onde eu tenho a maior aglomeração populacional, onde eu tenho a maior megalópole do Japão, que é a megalópole de Tokaido, né, gente? Fantástica, Tóquio, Yokohama, Ofuna, Shizuoka, Nagoya, Kyoto, Kobe. Lembrando que Kyoto já foi capital do Japão, né, pessoal? Tóquio depois se torna a capital japonesa, né? É um exemplo de país que muda de capital ao longo do tempo. Shikoku e Kyushu no sul são ilhas de ocupação mais recentes, mas é uma aglomeração urbana fantástica, industrial fantástica, com trens bala, né, gente? Maglev aí que percorre o espaço a 400 km por hora, ou seja, um show realmente de tecnologia e desenvolvimento, né? E aí, claro, né, um momento triste, um momento lamentável, o Japão faz jus aí a sua bolinha vermelha na bandeira, a ideia do sol nascente, né, a ideia de que está sempre se reciclando. Em 2011, o Japão vai ter o terremoto mais forte da sua história, que vai culminar não só em tremores de terra, mas também em tsunamis, que vão varrer o litoral japonês, né? Sabemos que a usina de Fukushima vai ser deslocada do seu eixo, por isso vai gerar um vazamento radioativo tenebroso, né, gente? O pior vazamento desde Chernobyl, né, no caso na época da União Soviética ainda. E a gente percebe que o Japão ele vai tomar um baque, né? Vai cair economicamente, a China vai ultrapassar em 2011, vai virar a segunda economia do mundo. O Japão atualmente é o terceiro, mas é um país que se reergue, que é uma espécie de fênix, né? Está sempre se reestruturando. Você via dias depois dos eventos em Fukushima, né, dos desastres, né, dos terremotos, as pessoas ordenadamente nas filas de mantimentos, as estradas sendo reconstruídas em tempo recorde.
Então é um país que sabe lidar com a crise. Eu sou fã do Japão, né? Tanto que ele ganhou aqui a Copa do Mundo X, quem não assistiu, volta aí, mas no meio do ano a gente, né, fez essa brincadeira aqui no Projeto X. É um país que realmente me comove muito pela sua capacidade de reorganização e uma filosofia de vida fantástica, né? Não tem desespero, não tem desesperança, e apesar de serem extremamente tecnológicos, são desapegados, né, Gabriel? Que é uma coisa tão rara no mundo de hoje. Tem né? um encontro incrível, não só acho que no Japão, mas na Ásia de forma geral, né? Entre o arcaico e o moderno, né? Sim. É um continente que vive no encontro desses dois elementos entre o passado, o presente e uma projeção futurística. Então, isso faz parte, acho que, até por um ponto de um resgate religioso, né? Em relação ao budismo, ao hinduísmo, tem uma referência muito interessante ao passado, então não perde essa simplicidade da maneira de ser, né? Isso é incrível. E aí, gostou de Japão? Não, muito maneiro. Pô, muito legal, viajamos pela Ásia, hein, pessoal? Você carimbando aí mais um lugar no seu passaporte. Teve um ninja sinistro aqui no início. Né? Ainda bem que ele já foi embora. Ainda bem que ele já foi embora, né? Agora tá tudo bem. E, gente, fique sempre com a gente aqui. Às segundas-feiras estamos no Projeto X pelo Mundo. Você volta, assiste quantas vezes quiser. É seu, é nosso, é de todo mundo. Um beijão e até a próxima. Valeu!